Você deve estar procurando respostas de como fazer um laudo de reforma, ou por que fazer um laudo de reforma, ou até o que é um laudo de reforma. Nesse vídeo eu vou te responder todas essas suas dúvidas. Esse vídeo vai ser dividido basicamente em 3 partes. Primeiro, eu vou te explicar o porquê você, se for engenheiro, precisa saber fazer o laudo de reforma. Depois eu vou falar sobre por que é exigido hoje o laudo de reforma aí para iniciação de obras de reforma. E depois, lá no final, eu vou te dar o passo a passo de como elaborar um laudo de reforma que você precisa saber. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Devido ao aumento de demanda por imóveis aí, e o aumento, obviamente, da população e a facilidade também do crédito imobiliário, a necessidade de reformas aí de casas, escritórios, apartamentos, fazem parte da realidade dos profissionais da construção civil. Por esse motivo é de grande importância para quem quer trabalhar ali com pequenas reformas ou obras, saber elaborar o laudo de reforma, justamente para que aumente a sua área de atuação. Você pode ter mais ganhos financeiros com isso, você pode elaborar um laudo e conseguir pegar aquela obra, aquela reforma para que você elaborou o laudo. Além disso, as edificações elas estão ficando cada vez mais velhas de forma ali natural e, obviamente, vai haver a necessidade de reforma e essas reformas vão precisar de laudo de reforma. E para potencializar isso, veio a criação da NBR 16280, que é a norma de reforma. Nessa norma ela fala sobre gestão de reforma e exige que toda reforma tenha um plano prévio, tenha uma organização antes de iniciar a obra. Ela também exige a elaboração do laudo de reforma antes de iniciar qualquer obra ou reforma, qualquer obra de reforma. E o que isso significa? Que é obrigatório o laudo de reforma, ter o laudo de reforma antes de iniciar as atividades. Se aquela reforma não tem o laudo de reforma, ela está contra a norma, ela não está seguindo a norma 16280. E o que é que vem acontecendo na prática ali? Na prática, principalmente por causa dessa nova norma, as fiscalizações estão aumentando. Os síndicos hoje eles têm muitas responsabilidades dentro de um condomínio e cada vez mais eles estão exigindo documentos antes de iniciar uma reforma ali no apartamento e no prédio no qual eles são síndicos. E aí, os laudos são solicitados de 2 formas principais, que são através dos moradores. Os síndicos exigem ali que antes de começar a reforma, o morador apresente o laudo de reforma, até porque para responsabilizar o engenheiro e não o síndico. E também através dos próprios síndicos ou administradores de condomínio, que também pedem esse laudo de reforma aí para os engenheiros. E agora vamos falar dos 4 passos para elaborar o laudo de reforma. O laudo de reforma ele é formado por elementos básicos e segue ali uma ordem lógica. O que vou apresentar aqui é a estrutura do laudo e vou explicar cada etapa desse laudo. Antes de iniciar, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Olha toda a informação que eu já te dei aqui de forma gratuita, não custa nada, aperta aqui no botão inscreva-se, se inscreve aqui no nosso canal, já curte o vídeo, já ativa o sininho também para você receber as notificações de novos vídeos, curte aqui o vídeo e vamos lá. Vamos lá. O primeiro passo para elaborar o laudo de reforma é o contato prévio com o cliente. Obviamente você vai agendar uma visita com o cliente, você vai você vai coletar o máximo de informações com o cliente, informações prévias ali sobre o que é que vai acontecer, qual é o objetivo dele, o que é que ele vai fazer ali naquela obra ou reforma e com base nisso você vai definir um plano de ação.
como é que você vai encarar aquela frente de serviço ali? O que é que você vai fazer? Já vai se planejar enquanto a isso. Segundo passo, você já agendou a visita técnica, agora você vai realizar essa visita técnica. Lá você vai analisar as alterações que vão ser feitas, eles vão te mostrar as alterações que eles vão fazer ali. Você vai fazer essa análise visual do local, você vai olhar tudo até o que eles vão mexer, o que eles não vão mexer também. Você, através disso, você vai procurar por manifestações patológicas que já existem no local ali, pode ser uma fissura, pode ser uma corrosão de armadura, pode ser qualquer coisa, você já vai pegar essas informações, vai realizar por escrito, vai descrever o que é que está acontecendo naquele imóvel, naquele apartamento, naquele local que vai ser realizada aquela reforma e também vai elaborar o registro fotográfico, muito importante, vai tirar foto de tudo, das manifestações patológicas, vai tirar foto da onde ele vai realizar a reforma, quais as mudanças que ele vai fazer ali. E um dos pontos principais, você vai fazer o mapa de risco. O que seria isso? Você vai, com base na sua análise, você vai trazer ali, vai mostrar quais são os riscos que podem trazer para os moradores ali naquela reforma, né? Aquela reforma vai causar qual tipo de risco para os moradores para aquela edificação? Pode ser uma sobrecarga, né? Pode ser uma demolição de parede, pode ser que ele vai mexer na estrutura do imóvel, coisa que não pode, ele vai mexer ali na instalação de gás, você vai gerenciar o risco, você vai verificar quais os riscos que podem causar para os moradores, para aquele imóvel causado por essa reforma em questão. Feito isso, você vai começar a elaborar o laudo de reforma. O primeiro passo para elaborar esse laudo de reforma é você vai realizar o laudo com um papel timbrado, ou seja, você vai colocar os dados da sua empresa ali no rodapé da folha, ou pode ser que você seja só um engenheiro, então você vai colocar o seu nome ali, vai colocar os dados da empresa ou apenas o seu dado. E aí você vai colocar o título, né? A segunda etapa aqui, você vai colocar o título do laudo de reforma, né? O laudo técnico de reforma em uma residência, o laudo técnico de reforma em um apartamento ou um escritório, e você vai apresentar a referência também. O que seria a referência? Você vai apresentar de forma bem curta para que seria esse laudo, né? Laudo para iniciar as obras ali. Você vai apresentar ali de forma bem curta qual é para que você vai fazer esse laudo em questão. Depois você vai apresentar os dados do imóvel, vai colocar o nome do proprietário, vai colocar o CPF, vai mostrar a localização ali, vai mostrar no mapa a localização do local que será feito a reforma, né? Vai no Google Maps e coloca ali o local que vai ser feito a reforma através do mapa, vai apresentar o objetivo, qual o objetivo desse laudo de reforma. Fazendo esse laudo de reforma para poder iniciar as obras, fazer o laudo de reforma para fazer um plano de reforma ali. Você precisa apresentar o objetivo dessa reforma. Essa é a estrutura do laudo de reforma. No 6, você vai mostrar os serviços que serão realizados. Vai ser o serviço de pintura, vai ser uma demolição, vai ser uma mudança na instalação elétrica ali. Você precisa apresentar os serviços que serão realizados. No 7º item, você vai descrever como serão feitos esses serviços ali. E se são realmente possíveis fazer esses serviços. Você precisa descrever como é que vai ser feito ali. E no item 8 você vai apresentar o regime interno e prazo, ou seja, você vai verificar o regime interno do condomínio, do local ali, principalmente se for um condomínio, se for uma casa, você precisa apresentar o prazo, né? Você precisa apresentar o prazo através do regimento interno. Você precisa saber como é que funciona aquele condomínio e apresentar um prazo para aquela obra, até porque, tratando-se de condomínio, o impacto pode ser muito maior ali, questão dos vizinhos, dos outros moradores. Importante,
Importante quando você for fazer os serviços a serem realizados, às vezes você precisa fazer uma vistoria cautelar, dependendo do tipo da sua obra. Você precisa visitar o vizinho para verificar ali se já existe fissura, já existe alguma manifestações patológicas, para ele não culpar a reforma do seu cliente que causou aquela manifestação patológica na residência dele. Então, às vezes é importante realizar uma vistoria de vizinhança também. Nono, né, no item 9, você vai apresentar como serão feitos os armazenamentos de insumo e também como vai ser aonde você vai deixar os entulhos. Importante descrever isso aqui, porque dependendo do condomínio, eles exigem ali, dependendo do regime térmico, como você vai armazenar os materiais que vão ser utilizados nessa reforma. E no item 10, você vai dar o seu parecer técnico, você vai descrever principalmente os serviços que têm maior risco. Você vai descrever ele, vai apresentar como você fez esses levantamentos e de forma técnica você precisa descrever que realmente aquilo não tem risco e como vai ser feito de forma segura e também dar as suas recomendações de como deve ser feito aquilo. Assim como os armazenamentos de insumo, você precisa fazer uma recomendação de como deve ser feito esse armazenamento com base no regime interno. E depois no item 11 você vai colocar a sua assinatura ali, você é um engenheiro, vai colocar o número do seu CREA. E no item 12 você vai deixar os anexos, seja uma planta da reforma, das modificações que foram feitas ali, seja as fotos importante, né? Colocar setas, importante colocar círculo que mostre o que é que está acontecendo, o que é que você está mostrando, tentando mostrar ali para as pessoas que estão lendo. Até porque muitas das vezes as pessoas são os síndicos, são os administradores de condomínio, que são pessoas mais leigas. Então você precisa, de forma, através de imagens, explicar o que é que você está tentando mostrar ali, está tentando identificar ali. E para quem quiser se aprofundar um pouco mais, a gente tem a consultoria para você elaborar o laudo de reforma. Tem um link aqui embaixo. A gente trabalha nos nossos serviços a elaboração do laudo de reforma, então a gente pode te ajudar de forma mais perto a elaborar um laudo de reforma que tem muita demanda hoje no mercado. Como eu falei no início do vídeo, é uma das áreas que não para de crescer, até porque é inevitável uma edificação não ter reforma, ela sempre vai precisar ter. Então, e sempre é obrigatório ter o laudo de reforma para cada uma reforma, para cada uma obra de reforma. Então, se inscreve aqui, faz a sua inscrição na nossa consultoria que a gente vai te ajudar nessa. Pessoal, espero muito que você tenha gostado desse conteúdo, espero muito que eu tenha te ajudado aqui. Deixa aqui o seu comentário sobre esse vídeo, o que é que você achou, qual é a sua opinião. E eu te espero no próximo vídeo, te espero no próximo conteúdo. Até a próxima. Tchau!